Olá, boa noite. Você conhece uma figura icônica e os seus distúrbios mentais ou seus distúrbios psicológicos? Hoje eu vou falar sobre Elizabeth, a imperatriz da Áustria, conhecida como Sissi. Ela foi considerada na sua época uma das mulheres mais belas e essa sua beleza trouxe muitos benefícios, porque ela acabou vendo na beleza uma arma pela qual ela conseguia persuadir e conseguir tudo o que ela queria. No caso, ela foi uma pessoa muito importante, na qual ela conseguiu ser articuladora do Império Austro-Húngaro. Nascida em 1837, ela casou com Francisco do Império Austríaco e mais tarde conseguiu fazer com que virasse o Império Austro-Húngaro através da sua articulação pelo governo, pela qual ela tinha grande influência por sua beleza no então imperador austríaco Francisco. Sissi se casou com 16 anos. A princípio, a irmã dela era pretendida para se casar com o imperador Francisco, do imperador da Áustria. Só que sua beleza o cativou e ele acabou pedindo a Sissi em casamento ao invés de sua irmã. O que acontece? Qual é a questão psicológica importante de ressaltar aqui? Como ela era uma mulher muito bela e ela começou a perceber que esses padrões eram uma forma de arma para ela naquela época, onde as pessoas, inclusive os súditos, as pessoas da sociedade também se admiravam por sua beleza e depois também pela sua vestimenta sempre impecável. Ela começou a ficar presa aos padrões de uma rigidez, na qual ela acabou desenvolvendo uma anorexia muito forte para a época, na qual ela não foi diagnosticada, porque na época não havia esse tipo de diagnóstico, mas ela nunca passou de 50 quilos, apesar de ser uma mulher alta, de certa forma alta, com 1,72 m, ela nunca passou dos 50 quilos, mesmo mais velha. E isso era uma repressão que ela utilizava nas próprias ingestões de alimentos. Então, assim, ela chegava a comer somente carne, saladas ou batidas de ovos para que ela não engordasse. E muitas vezes ficava muitos dias sem comer. Sissi também desenvolveu uma alta depressão, chegando a ficar em luto após a perda de sua filha, a primogênita Sofia. Também era uma questão muito pontual que a sogra dela, ela era uma pessoa que tentava articular com, que hoje a gente diria aí calmamente, através de análises psicológicas, que seriam uma questão de uma manipulação algoz narcísica, como ela era a mulher que só teria valor se ela desse à luz ao filho homem que seria destinado o reino, da Áustria. Coisa que só mais tarde veio acontecer com o nascimento de Rodolfo, e que depois, mais tarde, veio se suceder um suicídio quando ele já era adulto, de Rodolfo se suicidou, e ela caiu em depressão profunda, se ausentando e fugindo do palácio até ela ser assassinada, na verdade, por uma pessoa da sociedade que nem sabia exatamente quem ela era, porque ela vivia com um véu preto e escondida, pois ela não se encaixava nos padrões da nobreza. E com isso a gente conclui que por mais que a gente pense que a gente domina uma sociedade, que a gente tem poder de escolha, que a gente consegue fazer de nós mesmos se livrarmos do contexto social, sociocultural, é importante a gente entender que a época, as condições que vivemos, elas vão permear as nossas atitudes de certa forma. Estamos preparados para que a gente tenha autonomia e consiga lidar com as condições psicológicas que uma sociedade impõe, como no caso da beleza extremamente exigida de Sissi, e os padrões sociais para a época? De certa forma, ainda estamos nesse mesmo patamar. Então é importante essa reflexão
sobre o quanto a gente consegue lidar com as nossas condições sociais e psicológicas para que a gente tenha êxito, para que a gente consiga ter uma vida melhor e ter qualidade.